Boa noite. Olá, boa noite. Olá, meu nome é Lana e hoje nós vamos entrevistar a nossa assessora sindical, a Rafaela Cândido, que representa o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação. Boa noite, Rafaela, tudo bem com você? Boa noite, Lana. É um E, prazer estar aqui. Agradeço o convite, tá? E espero que eu consiga te ajudar aí no seu trabalho. e eu fico muito feliz de você ter aceitado esse convite. Rafaela, eu queria fazer só algumas colocações, porque essa entrevista ela está relacionada a um trabalho do projeto Lei no Direito, da disciplina de Direito Coletivo do Trabalho. Quem é responsável por ministrar essa disciplina é a docente doutora Caroline de Souza Novaes, e o livro escolhido pelo Ler no Direito fala sobre a Carta sobre a Felicidade de Epicuro, tá? Sim. Então, o livro ele foi escolhido porque Epicuro, vou falar um pouco, né? Epicuro ele nasceu em 341 a.C., né, na ilha de Samos, onde ele iniciou os estudos na área da filosofia. E aí, após ele voltar para Atenas, ele fundou uma escola que chama Jardim de Epicuro. E assim, preservando, né, toda a questão da vontade humana, da liberdade individual, ele escreveu uma carta chamada a Meneceu sobre a felicidade e a conduta humana mais almejada, que é a saúde do espírito, a busca permanente da felicidade, né, na situação do prazer e da dor. Aí você fala assim: o que que eu tenho a ver com isso? Como a gente está vendo a matéria de direito coletivo do trabalho, a gente está falando de sindicato. Então, como você trabalha nesse sindicato dos trabalhadores de telecomunicação, é muito melhor eu perguntar para você essa vivência do que eu escrever e colocar um achismo, né, de como que é a saúde mental, a questão da busca da felicidade, mas relacionada à saúde mental dos trabalhadores. Rafaela, quantos trabalhadores hoje têm associados a esse sindicato? Eu posso chamar ele de associados ou não? Você pode, ou você me corrige também a palavra, né? Pode sim, pode sim. Quando os trabalhadores eles se filiam ao sindicato, a gente fala os nossos associados, né? Bom que você está falando o tempo todo trabalhadores, né? Eu achei que eu ia ter que te corrigir e falar que não existe colaborador, que é um eufemismo, que muitas pessoas cometem esse erro, inclusive a maioria das reuniões que eu tenho com as empresas, eles insistem em falar colaboradores, e a partir do momento que eles fecham a boca, eu falo, os trabalhadores, sim. Você quer? Os trabalhadores. Porque eles têm que entender que são trabalhadores, não existe colaborador, não existe. Sim, E o que acontece? Os trabalhadores no segmento, né, de telecom, hoje nós temos os nossos filiados, né, associados também, que querendo ou não, desde a reforma trabalhista, o sindicato ele também virou uma questão de disponibilizar benefícios em questão de sobrevivência. sim, Então, porque não depois da tem, não reforma tem. trabalhista, Temer dificultou a nossa vida, né? Uhum. Eles dificultaram a vida dos dirigentes sindicais, né? Você falou no início aí que eu sou associada, não, eu sou uma dirigente sindical mesmo. Dirigente sindicato. Então, Eu falei que você era uma assessora, perdão, então. não, não tem Você é problema uma não. dirigente sindical. Eu penso que Isso, com o advento da reforma trabalhista, essa colaboração sindical ela passou a ser facultativa, nesse isso. caso? Isso. O que acontece? Todo ano a gente tem a convenção coletiva e tem também acordos coletivos, quando as empresas querem fechar de forma individual, não querem seguir a convenção, querem fazer algo melhor do que está na convenção, né? Normalmente é Uhum. assim, na maioria das vezes eles procuram a gente para isso. E porque tem algumas particularidades que a empresa não quer, faz diferente da convenção. E aí, como é um acordo que, obviamente, vai beneficiar o trabalhador, a gente senta e discute, né? A gente detalha os artigos, né? O que vai colocar, etc. Então, desde a reforma trabalhista, a vida do sindicato ficou muito difícil. Então, teve muito sindicato que fechou. A gente, por exemplo, teve que demitir muitos funcionários, enfim. Então, por questão de sobrevivência, a gente passou também a trabalhar com essa questão de benefício, que era uma coisa muito difícil, até mesmo para os dirigentes mais velhos. Igual lá no meu, por exemplo, tem muito dirigente que tem 50 anos, 60 anos, boa parte me odeia, inclusive, por ser mulher, feminista, essas coisas, você sabe como é que é. Entendo. É muito complicado. E aí acaba que, assim,
para a sobrevivência, aí ele ficou um pouco assistencialista. Aí entra essa questão de associado. Então, sim, ou ele pode ser, você pode falar que ele é filiado ao sindicato ou associado também por tudo isso. Legal. Olha só, como a gente está relacionando isso à saúde mental, eu falo assim, nesse sentido, a gente relacionando a vida e a felicidade com a saúde mental dos trabalhadores, assim, como que eles se sentem? Assim, a gente pode salientar que as condições de trabalho estão cada vez mais difíceis para o trabalhador. Então, cada vez mais favorecendo o adoecimento desses trabalhadores, tanto mental, psicológico, emocional e quanto físico. A gente está vivendo um período muito individualista, né? Não tem mais tempo para a questão de assembleias, não valorizam outras coisas, a questão da política também entra, eles estão sobrecarregados de trabalho e não tem uma valorização para isso. Então, adoece pela competição, adoece por ter questões assim, trabalhar às vezes mais de Pressão 20 de trabalho, pelas condições de trabalho. pouco Então, tempo de lazer. a gente entende que alguns sindicatos vão relacionar essa questão da saúde mental pelo ambiente de trabalho, entendendo a gravidade da situação, reconhecimento dos sinais, fazendo estratégias, programas de apoio. E eu gostaria de saber o que o Sindicato dos Trabalhadores em Telecomunicação vocês estão fazendo para poder preservar a saúde mental dos seus associados ou dos trabalhadores em geral, porque eu sei que vocês não cuidam só dos associados, vocês cuidam dos trabalhadores em geral. Sim. Então, o que acontece, Lana? Se eu fosse assim falar para você como que a gente pode cuidar, a gente primeiro tem que falar sobre a nossa atuação para poder conseguir acessar. Eu vou te dar um exemplo dos trabalhadores de uma empresa, de uma empresa nova. É nova em Belo Horizonte, mas em Montes Claros, por exemplo, ela tem, eu acho que são 7 ou 8 mil funcionários. Aqui eu acho que ela está com 1.000 e pouco. Teve casos de suicídio. Nossa, muito grave isso. Muito. Teve casos de suicídio, a empresa não falou nada, não soltou uma nota, absolutamente nada. Nós ficamos sabendo através de outros trabalhadores, porque a gente tem que criar grupos para poder manter esse vínculo com os trabalhadores. Porque apesar da gente ter internet, de ter acesso, infelizmente, o trabalhador com o sindicato é a mesma coisa do trabalhador no período de eleição. Ele se afasta do seu sindicato, e quando um trabalhador ele chega a pegar um ônibus e ir até o sindicato, é porque está muito grave o que está acontecendo com ele dentro da empresa. Uhum. E aí ele está para explodir, ou qualquer coisa que aconteça. Então, por exemplo, casos de suicídio já aconteceram muito nas empresas do nosso segmento, né? E aí eu posso pegar para você no setor de call center. Nossa. No setor de call center, por exemplo, o trabalhador ele fica muito exposto ao gestor e desamparado. E aí o que acontece? Ele vai relevando. O gestor quer que ele vende o plano, e não quer saber de mais nada, quer que ele vende. Eu preciso que você vende tal. E às vezes já não passa nem da capacidade dele de venda. Às vezes o sistema não colabora com que ele venda, ou é final de mês. Então, toda essa pressão e tudo, e aí entra a gente. O que acontece? Muitos dos trabalhadores sabem também da nossa existência, sabem também da nossa atuação, mas espera chegar no limite para poder procurar a gente. Isso também é um problema. Uhum. Porque, não, se você for pegar a nossa base, que é estadual, a gente não dá perna de tanta gente. Não tem como. É humanamente possível. Eu lembro de algumas vezes que lá na faculdade falando, gente, eu estou viajando para tal município para tentar resolver um problema. Exato. E aí eu posso te dar exemplo, além desse caso de suicídio... Vocês têm bases em outros municípios? Temos. A gente tem Juiz de Fora, Montes Claros, Varginha e Valadares. Okay. E assim, e Uberlândia. E assim, a gente tenta conseguir acompanhar tudo, mas tem igual Varginha. Varginha tem Poços, tem outras na Redondeza. Então, é muita gente para pouco dirigente sindical. E também é muita demanda. Não tem como a gente dar conta de tudo sem a gente tentar fazer a nossa parte. Divulgação em rede social, a gente vai na porta das empresas, faz o papel de entregar jornal. A gente é jornaleira às vezes, a gente entrega um jornal,
conversa, porque o trabalhador, às vezes, ele quer desabafar. Uhum. Às vezes ele quer botar para fora aquela pressão, aquele estresse todo que ele está sentindo com a empresa. Então, às vezes, ele não quer nem levar uma demanda para mim, às vezes ele só quer desabafar. Ele só quer falar como que está a vida dele, que está difícil. E, às vezes, muitas vezes, quando eles trazem demanda de algum gestor específico, um gestor que já está conhecido em questão de assédio. Aí entra a questão do assédio moral, do gestor que fala assim, aqui, fulaninho, eu sei que você está de atestado, mas vem trabalhar. Tem muito gestor que fala isso, pede ele para vir trabalhar. E o que o sindicato ele disponibiliza? Algum tipo de psicólogo, tratamento, algum tipo Então, de situação para que eles possam desopilar um pouco, né, a então, mente? a maioria das empresas, e a gente foca muito nisso na convenção, de disponibilizar plano de saúde. Então, a gente foca muito na questão, igual todo ano a gente tenta sempre mexer no plano de saúde, reduzir o desconto do plano de saúde, tentar, igual na psicologia, a gente sempre pede, igual, tem convenção que a gente consegue fechar, diminuir o desconto no plano de saúde para que ele possa procurar uma ajuda psicológica. Com essa questão assistencialista, a gente passou também a procurar psicólogos, onde eles cobram um valor simbólico para poder, né, acompanhar e o trabalhador poder pedir ajuda. Mas aí eu posso te dar um exemplo que os trabalhadores de rede, boa parte são homens. A maioria é homens, que são os que sobem no poste. No poste, né? Isso, e os provedores. Homem, para pedir ajuda, é muito complicado. Eles reclamam da situação, do assédio igual. Teve um ano, foi fim de ano, inclusive, que a gente fez uma greve, e teve um supervisor que a gente só conseguiu fazer, a gente não estava nem questão, não é nem sobre mandar o cara embora, mas é porque estava tão absurdo que não tinha outra opção sem que fosse o desligamento desse supervisor. Ele ligava para os meninos e falava, eu não quero saber que está chovendo, é para você subir no poste e fazer o serviço, porque ele tinha a meta dele para bater. Então, boa parte desse adoecimento também vem de gestores abusivos. Sim. Gestores que não estão preocupados com a saúde mental do cara, quer que o cara bata a meta. Então, como é que vocês fazem, então, para preservar e assegurar essas condições para promover essa saúde e bem-estar desse trabalhador com esses empregadores que são extremamente, ou esses coordenadores que são extremamente abusivos? Então, a nossa atuação direta com a questão da saúde mental, a gente sempre está fazendo palestra dentro das empresas e palestras envolvendo a questão do assédio. Sim. Então, quando a gente faz essas palestras, a gente começa a identificar esses problemas. E a gente faz muita reunião com os representantes das empresas, que são, por exemplo, às vezes o dono diretamente não participa, mas ele manda alguém que representa para ele e que tem poder de dar ordem na ausência dele. Então, a gente faz essas palestras e aí a gente consegue pegar, por exemplo, na maioria das vezes, a gente não consegue pegar todo mundo e botar dentro dessa sala e fazer a palestra, porque fica muito difícil, porque demanda, né? Eles não podem parar. Empresas terceirizadas. E empresa terceirizada trabalha com tempo. Meia hora para eles é muito dinheiro a perder, então não dá. Então, o que a gente faz? Cada setor, a gente tira uma porcentagem de trabalhadores, seja de manhã ou à tarde. Na maioria das vezes, a gente tenta pegar na metade do horário, que a gente pega de ambos os turnos. A gente faz essas palestras, aí a gente inicia falando da saúde mental, mas foca no assédio. Porque aí é que pega o adoecimento deles. Teve um caso de uma empresa muito famosa em Belo Horizonte, que ela, inclusive, está na campanha de pessoas trans. Trabalha em pessoas trans. Porque a gente sabe a dificuldade dessas meninas de conseguirem emprego. Sim. E essa empresa, ela, além de fazer campanha para receber pessoas trans, só que eles não têm o preparo. Faz a campanha da diversidade, etc. E não tem como, não faz aquele, como diz, para receber essas pessoas. Acolhimento, zero. E aí essa menina, eu lembro que ela entrou com o nome, eu acho que, se eu não me engano, acho que era Bruno. Entrou Bruno e saiu com outro nome de uma menina. Saiu linda. E aí ela falou assim, e foi o primeiro emprego dela, porque eu lembro que ela chegou com a TRCT dela, e ela chegou lá no sindicato e falou, moça, o que eu faço com esse tanto de papel? Ela não sabia o que era uma TRCT, ela não sabia o que estava fazendo na mão dela, TRCT. E aí eu tive que sentar mais uma menina, uma funcionária nossa que também faz homologação, e explicar para ela. Ela falou, olha, eles me mandaram embora, eu passei por dias de humilhação, não me reconheciam, porque ela entrou para essa empresa, graças a Deus, ela é uma pessoa que estava trabalhando para poder fazer as plásticas dela. Ela falava, eu entrei lá para fazer minhas plásticas. E aí ela mudou toda, igual eu te falei, quando ela entrou como um menino e saiu de lá como uma menina. Isso.
E aí ela falou, olha, tem mais de 9 meses que eu estou aguentando humilhação lá. Quando meu rosto começou a mudar, eles não quiseram trocar o meu crachá, não quiseram trocar o meu nome social. Nossa, Enfim, isso é péssimo. aí ela falou, eu passei por diversas humilhações no telefone, onde o meu gestor não deixava eu encerrar a ligação, vendo que o cliente estava me humilhando por conta da minha voz e tal. E ela falando que dizia que tinha dia que ela sentava na entrada da operação e chorava, e o supervisor passava e fingia que nem estava vendo ela. E ela falando, e ela passando por. E detalhe, tudo isso dentro de uma empresa que faz campanha de diversidade. Só que assim, é muito bonito essa campanha de diversidade, se no fim a empresa não está preparada para esse acolhimento todo. São várias empresas que não estão preparadas para receber este público, Sim. são várias Eu falo empresas. com gestores, sabe? Porque eu acho que o essencial é o seguinte: é a empresa, se a empresa ela quer ser referência nisso, e eu reconheço, porque tem outras que são, tem uma outra empresa que eu entro nela, muita mulher trans, muita, que você olha assim, é muita mulher trans mesmo, e acolhe, não preocupa com a questão da vestimenta, só olha a questão do calçado, por conta da questão da segurança do trabalho mesmo, por conta de escada, essas coisas, mas não tem essa falta de acolhimento, que foi o que aconteceu com essa empresa que estava sendo referência em diversidade, mas falhou com essa menina. E quando eu descobri, aí é que entra a questão Vocês da participação. chamam a empresa para uma conversa? Aí é que entra a nossa participação. Ela não sabia da gente. Porque, igual eu te falei, ela não sabia nem o que era uma TRCT. Quando a gente foi para conversar, quando eu fui para conversar com ela, que atendeu ela, fui eu, eu peguei e falei, por que você não procurou a gente antes? Você está passando por isso tem meses e tal. Ela pegou e falou assim, olha, eu não sabia da existência de vocês, eu já tinha ouvido falar, eu já tinha escutado falar sobre vocês, mas eu nunca parei para poder entender se vocês podiam fazer algo para mim. Mas quando eu fui procurar um advogado para poder ver se dava para fazer alguma coisa a meu respeito, o advogado mandou procurar o sindicato. Então, assim, eu falo assim, a gente fica limitado porque por falta de conhecimento dos trabalhadores. E, querendo ou não, a gente não ter tanta perna de alcançar todos, ou a maioria, a nossa vida fica muito difícil. E aí, quando eles vão procurar a gente, e é por isso que eu estou te falando que é quando eles estão no limite, eles já está naquela situação, assim, muito complicada, entendeu? Nossa, assim, então os programas que o sindicato tem para prevenir esse desgaste emocional e psicológico desses trabalhadores é fazendo essas palestras, é fazendo informativos, trazendo psicólogos com preços mais baixos do mercado para que eles possam ser acompanhados. Isso, exatamente. Como a nossa, infelizmente, depois da reforma trabalhista, teve a questão, né, da baixa filiação dos trabalhadores, né? Não sei se você sabe como que funciona agora para o trabalhador contribuir com o sindicato, mas é assim, fecha a convenção, ele tem um prazo para entregar uma carta falando que não quer que desconta. Sim, sim. Infelizmente, dentro de muitas das empresas, acaba fazendo campanha para o trabalhador ir. Gestores fazem isso por pura birra, por questão política também, que infelizmente está polarizado. Então, assim, a nossa participação é o seguinte: a gente faz essas palestras dentro das empresas, a gente tem uma atuação, a gente é sempre presente na maioria da porta das empresas, que a gente faz cronograma para poder visitar, para conversar com os trabalhadores. Esse olho no olho é muito necessário, se faz necessário esse olho no olho a para todo esse momento. Acolhimento, né? Exatamente. A gente faz reuniões mensais com a maioria das empresas, principalmente essas maiores. Essas maiores são as que mais nos dão problemas, porque quanto maior a empresa, menos controle eles têm dos gestores, porque aí eles podem fazer o que eles querem com os meninos. A empresa é muito grande, não dá para poder acompanhar tudo de uma vez. Então, por exemplo, a gente teve uma empresa onde a supervisora, do nada, ela surtou, começou a gritar na operação, falando que quem estava achando ruim era para ir embora. Inclusive, essa empresa ela é patrocinadora do Galo. A supervisora estava gritando na operação. Eu não posso nem perguntar, tá? Não, melhor Por causa de ética, não posso perguntar qual é o nome da empresa. Sim, e aí essa empresa que presta, ela é patrocinadora, essa supervisora, ela deu uma de louca, gritou, assim, ela cometeu assédios absurdos, que um dia eu posso até te mandar o áudio, porque esse áudio ele vazou para a internet, o Ministério Público entrou e acionou a gente. Quando o Ministério Público acionou o sindicato, né, rolou o sindicato no processo, eles já logo, no final, a gente teve que fazer um TAC, inclusive nós ajudamos a construir esse TAC, onde a empresa tinha que seguir diversas regras para que não fossem expostos os trabalhadores, tanto em questão de meta,
a questão do assédio, a campanha que a empresa tinha que fazer anti-assédio, entendeu? E aí, querendo ou não, a empresa ficou mais participativa com o sindicato, abrindo as portas para a nossa presença dentro dela, porque né, eles não são muito simpáticos com a gente. Mas com a situação chegando onde chegou, a gente teve que estar mais presente no dia a dia dos trabalhadores para que não acontecesse isso. E com os trabalhadores cientes da nossa participação, eles denunciam. E aí entra o sindicato, e para que não acontecesse coisas piores, processo, etc., porque o que as empresas mais evitam é processo. Se eles puderem, primeiro eles tentam punir o gestor dentro da empresa para que não tenha que demitir. Mas quando chega a ponto de demitir, é porque a empresa está fugindo ou do Ministério Público ou de um processo grande. A maioria das vezes é isso. Então, a gente faz palestras, a gente está ali presente, né, a todo momento na porta das empresas, a gente leva cartilha do Tem Ministério. clube de vantagens, essas coisas também, para aqueles. Sim, tem. A gente tem, igual, por exemplo, temos muitos. Igual, por exemplo, a gente tem uma colônia de férias no Espírito Santo. A gente sabe que boa parte dos meninos do call center, eles não têm condições de ir, mas os meninos de rede recebem um pouco melhor, boa parte tem carro, tem família, já é casado. Então, tem essa colônia de férias e vai para essa. Nossa, que bacana! E aí os meninos, eles têm um valor acessível, né, um valor de associado, né, de sócio do sindicato, então eles têm esse acesso à colônia de férias, o valor é muito simbólico, né, é bem mais barato do que qualquer outro lugar que eles possam ir. Então a gente tem diversos descontos em clubes, em lugares onde eles possam estar procurando lazer. Então, e a gente também, por exemplo, todo ano, com o fechamento da convenção, tem empresa que a gente consegue negociar campanha de folga. A gente, por exemplo, negocia no período do carnaval, a gente tenta chegar nessa questão aí para os meninos poderem, né, aproveitar com a família. Os meninos de rede, por exemplo, eles batem muito, mas muito. O nosso sonho, inclusive, é fazer uma grande greve em rede, principalmente por questão de folga, porque a escala 6x1 está aí, está batendo na porta, e eles vão ser obrigados a discutir isso. Com Se certeza. eles não discutirem bem, vai ser por greve. Entendi. Então, assim, tudo isso, com a nossa participação, o nosso acesso, ele é limitado. Mas a gente está presente ali a todo momento. Então, o trabalhador ele tem que ter esse interesse também, porque faltam muitos, né? Tem essa questão de melhoria. A gente fala com trabalhadores, a gente não quer um ambiente de trabalho perfeito. A gente quer que vocês tenham dignidade para trabalhar. A gente quer que eles te tratem com respeito, que é o que falta em muitos gestores. E que boa parte desses gestores já estiveram no lugar dele, porque muitas dessas empresas gostam de pegar exemplos. Aquele oprimido quer ser opressor, né? Aí eu lembro disso. O papo de meritocracia rola muito nessas empresas terceirizadas, porque eles gostam de ludibriar os trabalhadores. Então, bota essa estrelinha ali, subiu ele de cargo, então eu tenho chance. E aí esse cara se mata de trabalhar. Tem muitos que deixam de ir no banheiro. Teve trabalhador. Aí eu falo assim, e aí eu falo, né, que aí a felicidade de Epicuro, ela se esvairece, porque, cara, eu trabalhei em call center. Nossa, era horroroso, porque você tinha aquela pausa banheiro, que era horrorosa, e você tinha que mostrar. Gente, era uma situação assim, Tem uma questão deplorável. que eu converso muito com as meninas, que é sobre a pausa saúde. A pausa saúde, ela quase não é utilizada. Muitos gestores, inclusive, não deixam ela utilizar, e elas podem utilizar essa pausa saúde. Por quê? A pausa saúde, ela serve seja para algum momento em que você não está bem emocionalmente, ou seja para mulheres que estão naqueles dias. Sim. Elas não usam. Não usam. Tem um regramento mas em cima das existe, assim, ela sabe que existe, mas os dirigentes os empresários, os gestores não deixam utilizar. Sim, não. Elas não sabem, na verdade, nem a funcionalidade dessa pausa, né? Elas acham que é tipo assim, eu vou desmaiar, põe pausa. Elas ainda pensam, se eu desmaiar, eu posso botar essa pausa. Elas ainda estão preocupadas com a empresa. Acontece. Mas é porque elas também ficam preocupadas na questão de eu não posso demonstrar minha fraqueza mental ou minha fraqueza, que eu não estou bem mentalmente, porque senão eu vou ser mandada embora. Também tem isso. Isso é muito ruim. Muito. Olha, eu quero te agradecer. Nossa, a gente passou assim do horário, mas está ótimo. Eu quero te agradecer muito, Rafa, muito, porque você esclareceu muito como que é realmente para um sindicato tentar
melhorar a saúde mental desses trabalhadores. Às vezes o trabalhador ele não sabe nem que tem o direito de ir lá no sindicato, às vezes ele não procura o sindicato. Então, assim, é importante você que é sindicalizado, procure seu sindicato, porque eles podem ter muito a oferecer. Se você está passando por um processo ruim mentalmente, se você acha que você está. Porque a depressão, ela não. A gente não escolhe, a depressão não escolhe. Não. A depressão, ela vem. E quando ela vem, ela derruba. E ela derruba o trabalhador. E às vezes o empregador, ele não entende aquele momento do trabalhador. Então, o sindicato está aí para poder ajudar. Muito obrigada, Rafaela. Quero agradecer também a professora Carol. Muito obrigada por eu estar fazendo um trabalho desta forma, em vídeo. E é isso. Lana, Beijo. eu que agradeço o convite, tá? Uhum. Que você precisar, eu estou à disposição. E eu acho que é isso, né? Eu acho que agora é a gente continuar na luta, porque não é fácil, não é fácil convencer esses trabalhadores de que eles podem sim ter né, dignidade para trabalhar e que os gestores eles devem sim respeito a eles, né? Sim. Então, obrigada pelo convite, espero ter ajudado e se precisar de mais alguma coisa, estou à disposição, tá? Muito obrigada. Beijo. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.